que eu tenho visto na clínica, o que eu tenho visto nas instituições, quando eu visito instituições, né, principalmente as escolas, é o desespero, esse desespero que você relatou aí, o desespero desse impasse de que a escola não cuida. E o que resta à escola é ficar mesmo, desde o início que ela recebe a criança, ficar preparando a criança para esse futuro intelectual, para esse futuro estúpido aí do vestibular, porque não há espaço para esse cuidado. E eu fico preocupado com a empregada doméstica, que passa o dia com algumas crianças dentro de casa, sem poder de ser uma cuidadora e sendo cobrada para ser. E o professor na sala de aula, e o tio, e enfim, e o pastor também. Então eu queria que você falasse então sobre esse mundo em transição e que talvez dissesse um pouquinho para nós, talvez até para apaziguar alguns de nós que são psicanalistas aqui, tem muitos aqui, alguns psicólogos, alguns pedagogos, nós temos pessoas que são psicopedagogos, que recebem crianças com alguns defeitos e que se tornam, de alguma forma, as crianças transferem durante algum tempo para essas pessoas as suas angústias e tal, e depois são retiradas e sobra para esses cuidadores temporários a angústia de saber que poderia ter cuidado, mas também não tem esse papel, né? A escola teria que assumir, né, e se transformar, né, numa outra coisa para que ela pudesse efetivamente criar parâmetros de autoridade, né, para as crianças, né, padrões de interiorização, né, de não ser apenas um lugar onde as práticas de ensino, de formação intelectual se dessem, mas que tivesse ao mesmo tempo todo um papel na constituição afetiva da criança, né? Quer dizer, então, nesse sentido, a escola ela tem uma posição axial, né, dentro desse processo de tentativa de restauração simbólica. Agora, me parece também que as outras atividades ditas técnicas, né, você enumerou muito bem, você falou, no médico, no dentista, no fonoaudiólogo, né, quer dizer, no psicanalista, no psicólogo, habitualmente, para uma espécie de... Essas figuras são objetos de transferência, né, as crianças pedem uma proteção diante do ababá, diante do desamparo em que elas estão, né? De forma que me parece que essas práticas técnicas, a gente deveria talvez ultrapassar o princípio de apenas um exercício técnico nessas atividades, exatamente para poder contemplar essa dimensão de queixa, né, e de transferências que essas crianças apresentam, isto é, o dentista, o médico, seja ele pediatra ou não, quer dizer, o psicólogo, o psicanalista, né, não tratar o discurso das pessoas sem que ele tente, ao mesmo tempo, mexer alguma coisa em termos daquelas relações reais em que aquelas coisas estão acontecendo. Esse que eu acho que é o ponto importante. Viu? Às vezes tem um escrúpulo, uma espécie de... Isso acontece muito... A ética profissional, né, quer dizer, do psicanalista, por exemplo, de que, não, isso eu não me meto, o meu problema aqui é o que o sujeito me diz ou não me diz, eu não boto a mão na realidade, né? Mas me parece que faz parte do trabalho do psicanalista, do médico, do psicólogo, que ele possa mexer nas relações reais para que as relações simbólicas, para que o campo do discurso, da linguagem, ganhe consistência. Senão a gente vai estar tratando das pessoas no nível de uma linguagem esvaziada, né? Quer dizer, ou essas relações se transformam
minimamente no plano da conflitualidade real e são pessoas mais fragilizadas que o adulto, que são crianças ou adolescentes, quer dizer, que precisam de uma espécie de aporte do outro, né, diante das figuras dos pais, para que aquilo que é tratado terapeuticamente ganhe efetivamente um peso efetivo. Senão, o que eu temo, né, e a gente vê isso frequentemente na clínica, que da mesma forma como os pais querem se livrar de um peso quando mandam os filhos para a escola, toma que o filho é teu, digamos assim, ela faz a mesma coisa com o médico, com o dentista e com o psicanalista. Exatamente a mesma coisa. Ela quer se livrar de um problema, é como se o meu filho está no analista, então eu não preciso mais me preocupar com isso. Se meu filho está na escola, eu não preciso mais me preocupar com isso. O médico que cuide disso ou cuide daquilo. Então, me parece que tem que haver uma espécie de retorno para as figuras parentais, para a família, no sentido de um retorno àquilo que a gente poderia chamar de uma certa responsabilidade, né? Uma responsabilidade simbólica, né? E me parece que instaurar processos de responsabilidade ou colocar pessoas diante das suas responsabilidades, me parece que é aquilo que, no meu entender, define o que há de mais precioso no ato psicanalítico contemporâneo, que é o ato do sujeito se defrontar com a tua responsabilidade, né? Nós já passamos da época em que o psicanalista era uma espécie de caçador de crimes, né? Você ficava procurando quem era o criminoso, não é isso? Quer dizer, decifrador, buscar o oculto. Hoje em dia, o que nós queremos é que o sujeito se responsabilize por aquilo que ele é e pelo que ele faz. E nesse sentido, eu acho que faz parte do trabalho do psicanalista, mas não só do psicanalista, mas também do médico, orientado de uma maneira mais humanista, ou do dentista, ou do religioso, poder devolver para a família essa responsabilidade que a família tem que ter e que ela tende a atribuir a esses técnicos. Senão a gente vai, aí sim, partir para um apocalipse final. Uma coisa que mexe muito comigo é a precocidade da sexualidade na adolescência. Antigamente essa experiência se buscava mais tarde e hoje você vê isso com 12, 13 anos. Então eu queria saber um pouquinho da sua opinião a esse respeito. A rigor a gente tem um processo